No vídeo de hoje eu quero falar com você ainda sobre endividamento. Mais dívida, mais desempenho? O meu concorrente vem investindo, vem expandindo, vem se alavancando. Devo eu também fazer? Nesse conteúdo eu vou lhe mostrar a como responder essas perguntas e ao final eu vou te dar 4 dicas e você terá mais confiança na tomada de decisão quanto ao endividamento da sua empresa. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como sempre faço, eu gosto sempre de trazer muita luz e muita racionalidade ao debate, à nossa conversa. Para embasar, então, esse momento, eu tenho aqui um estudo publicado em um importante periódico acadêmico de alta relevância, com alto fator de impacto, em que o título é o seguinte: Decisões de alavancagem da empresa. A indústria importa? Indústria, aqui especificamente, é um termo muito usado em economia para definir setor de mercado. Nós poderíamos também traduzir esse título da seguinte forma: o setor de mercado importa nas decisões de alavancagem de uma empresa? O objetivo desse estudo foi, portanto, conforme está em destaque, avaliar as relações entre alavancagem e os determinantes da estrutura de capital. Aqui, quando se refere à estrutura de capital, é como a empresa compõe essa sua estrutura, né? Seja com capital próprio, seja com capital de terceiros, e pode entrar numa seara ali propriamente para de que forma ocorreu essa captação mais especificamente. Então o objetivo foi esse, portanto, foi utilizado uma amostra bem interessante de 1.600 empresas. Dessas 1.600 empresas australianas, 715 são empresas mineiras de exploração de commodity e 905 empresas não mineiras. O período avaliado foi de 2000 a 2012. Portanto, aí foi um horizonte de tempo de 13 anos. A técnica de análise foram dados em painel com efeito fixo, então, ou seja, econometria aí na veia. Então, um estudo com muito rigor acadêmico, né, com muito rigor científico, propriamente característica aí desse nível de periódico científico acadêmico. Aqui eu tenho alguns resultados do painel rodado e, sem mais delongas, vamos para as conclusões deste estudo. O primeiro resultado trazido aqui foi que o estudo encontrou evidências da aplicação da teoria de pecking order na alavancagem das empresas. E o que é essa teoria de pecking order? Eu explico isso em outro vídeo, mas em síntese é o seguinte, que dentro dessa teoria as empresas elas optam, né, por atender a demanda de caixa através de uma hierarquia, né? Ou seja, primeiro elas buscam os lucros acumulados, depois, havendo ainda necessidade, elas buscam por uma dívida segura, ou seja, uma dívida ali que respeite, por exemplo, o fluxo de caixa. Uma vez não atendido com uma dívida segura, eles partem para uma dívida um pouquinho mais arriscada e, não obstante a isso, havendo ainda necessidade, elas vão para o mercado emitindo ações. No primeiro resultado encontrado nesse estudo, as empresas optaram, né, por estabelecer essa busca hierárquica de recurso de liquidez para atender às demandas de caixa. Então, esse foi o primeiro achado. O segundo achado foi de que existe, ou eles encontraram evidências de uma relação inversa entre rentabilidade e endividamento. Ou seja, quanto mais dívida uma empresa tomava, menor era a rentabilidade dessa empresa. No outro achado, eles encontraram que o timing de mercado apareceu em algum momento como um fator comum das empresas na tomada de decisão pela dívida. Então, em alguns setores se entendeu como mais propício para a tomada de capital e muitas empresas, como num efeito ali, acabaram tendo o mesmo movimento em alguns setores para a tomada de empréstimos. E por fim, o último achado é que os níveis de alavancagem variavam, melhor dizendo, conforme o setor. Então esses foram os principais resultados encontrados, com muita robustez, né, com muita segurança dentro do ambiente de 1.600 empresas, no contexto australiano. Então, que evidências a partir disso
desses resultados, a gente pode tentar trazer e tentar, né, observar o ambiente brasileiro das nossas empresas. Bem, trazendo aqui dados que eu encontrei, o que nós podemos observar basicamente durante o ano de 2022, 2023? Um crescimento da dívida muito significativo no geral, né? E nós temos esse crescimento da dívida puxado mais por alguns setores. Se a gente observar dentro desse gráfico, a gente observa que o setor de construção e engenharia foi um dos setores que mais se alavancou, que mais tomou dívida, né? Então a gente pode observar que esse setor, por exemplo, ele é muito intensivo em capital, né? Então muitas vezes para você viabilizar ali um projeto, né, viabilizar lá uma construção imobiliária, você precisa de muito capital. Então, de certa forma, é comum que as empresas desse setor acabem tomando mais dívidas. E, por outro lado, pode ser positivo porque talvez elas tenham encontrado uma oportunidade de mercado, né? Entretanto, se a gente olhar para o crescimento do setor nesses últimos anos, isso não necessariamente é uma realidade, né? Foi um crescimento pífio durante esses 2 anos, mas a dívida das empresas desse setor acabou crescendo. Então, o que a gente pode observar com esse gráfico? A evidência, é que a tomada da dívida ela varia conforme o setor. Aqui também, no caso brasileiro, apresenta-se como uma realidade. Então, houve uma heterogeneidade na captação de dívida, dependendo do setor. Um outro dado que eu trago aqui para também embasar a nossa discussão foi realmente para mostrar que, de fato, as empresas elas acabaram tomando muito mais crédito, em especial 2020, quando nós tivemos ali uma taxa Selic de aproximadamente 2%. Né? Então, muitas empresas acabaram, se a gente observar aqui a linha amarela, né? Que aqui no caso é um gráfico, uma estatística do governo sobre as concessões de crédito. Então a gente observa, enquanto 2020 vinha caindo e todo mundo impactado pela pandemia, mesmo com esse contexto de alguma retração na demanda, como o crédito estava muito barato, as empresas optaram pela tomada desse capital e aí esse endividamento, esse crédito tomado aumentou bastante em 2020 e 2021, alcançando aqui um pico numa série histórica aqui de 10 anos aproximadamente. Então, se a gente olhar a curva, nós podemos observar aqui, que nós não encontramos patamares semelhantes dentro dessa série histórica. Então, as empresas tomaram, portanto, muito capital, muito crédito, porque, de fato, o contexto ali se apresentava com uma taxa de juros barata. Mas a pergunta é, existia claramente uma finalidade para a tomada desse capital? Essas empresas tomaram porque todas as outras empresas tomaram e o recurso estava barato, alocando isso de maneira errada e aí na sequência, com o aumento da Selic, especialmente as dívidas pós-fixadas, elas aumentaram o custo e o peso no fluxo de caixa dessas empresas. Evidentemente, que nesse patamar, quando você tinha lá uma Selic de 2%, tomando isso a pré-fixado, isso era de fato muito interessante, Mas ainda assim, eu deveria saber onde estrategicamente eu iria aplicar esse capital, O que não me parece que acabou acontecendo com muitas empresas. Nós temos outro gráfico aqui, na sequência, evidencia isso. Então, enquanto o nível de endividamento durante 2022 e 2023 subiu significativamente, passando ali de 2019, 74% para 87% a relação endividamento e capital próprio, a margem líquida de lucro acabou caindo durante esse período, bem como a geração de caixa, o EBITDA. Então as empresas começaram a gerar menos resultado operacional e, por consequência, a dívida pesando, a margem líquida acabou caindo. Então essa é uma outra evidência que o estudo também nos traz. Aconteceu no caso de empresas lá australianas, também acontece no caso brasileiro. Então há uma relação inversa entre rentabilidade e endividamento. Então, para fechar aqui esse vídeo, o que eu sugiro, quando, por exemplo, uma empresa vem enfrentando dificuldades para pagar as suas dívidas?
O primeiro ponto é uma avaliação muito criteriosa do fluxo de caixa, né? Do fluxo de caixa operacional, né? Ou seja, capacidade de geração de resultado operacional, para avaliar ali o quanto a empresa consegue gerar para o pagamento da sua dívida. Então, avaliando o operacional, avaliando o fluxo de caixa de investimento, eu observo ali como está essa composição e, por consequência, eu tenho condição de avaliar o quanto de fluxo de caixa livre eu consigo gerar. Então, a partir dessa avaliação desse fluxo de caixa, eu posso avaliar o peso que o custo da dívida tem ao longo do tempo, tanto historicamente como dentro de um fluxo de caixa projetado. Na sequência, eu posso avaliar a partir disso, então, a necessidade, talvez, de reestruturação dessa dívida, uma vez constatada que, no longo prazo, né, talvez eu tenha dificuldades, então, de dar conta do pagamento desse recurso. Então, havendo a necessidade, eu parto para um plano de recuperação, alocando, portanto, essa dívida, né, a partir de uma reestruturação, renegociação com os credores e assim por diante. Sua empresa vem sofrendo para o pagamento dessa dívida, desses recursos. Seguindo esses passos, você vai iniciar um caminho de retomada dessa rentabilidade de uma maneira inequívoca, trabalhando aí o controle da dívida dentro do seu negócio. Eu tenho visto que, de fato, muitas empresas têm passado por isso e eu tenho auxiliado diretores financeiros a enfrentar aí com sucesso esse contexto. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço!